Fala galera do São Paulo News, aqui quem fala é o Gregory Claro, começando mais um Jornal SPFC dessa sexta-feira. Ah, bicho, eu vou falar um negócio, hein? Tá pegando fogo lá no Morumbi, né? Tá pegando fogo. E justo agora, né? Comecinho de ano, as coisas começando, né? O torcedor São Paulino pensando na tal reformulação, pensando, né, e terminando 2022, imaginando 2023 como ano de mudança, como ano de crescimento, com um elenco, entre aspas, segundo o torcedor naturalmente, um elenco melhor. E aí essas coisas começam a acontecer da mesma forma que 2022, né? Não à toa a UOL lançou uma matéria hoje, né, falando de problemas internos do São Paulo, e eu também recebi informações de que alguns jogadores já tá criando birra ali com o Rogério Ceni, né? O clima no São Paulo não está bom. Ponto. E uma prova disso, né, além óbvio de todo o pedido da torcida, toda não, óbvio, mas da grande maioria, de demissão até do próprio treinador, o Júlio Casares hoje deu ali uma entrevista também para o UOL, comentando um pouco do assunto. E eu quero colocar aspas, então, na frase do Júlio Casares, eu vou ler aqui. Abre aspas. Quantas vezes antes da nossa gestão, nos últimos 5 anos, o São Paulo trocou de técnico? É só fazer uma conta de quantos técnicos passaram entre 2017 e 2020. Então, em 2021, tínhamos, claro, o Fernando Diniz, que não iria continuar. Era outra filosofia. E nós tivemos o Crespo e o Rogério Ceni. E ele continuou. O São Paulo de hoje, ao lado do Palmeiras do Abel Ferreira e do Fortaleza, do Vojvoda, são clubes que têm longevidade para o técnico. Achamos que tem que ser esse o caminho. Não podemos ficar trocando de técnico como quem troca de camisa. Fecha aspas. Frase então do Júlio Casares, né? O fato é que é o seguinte. Realmente o São Paulo trocava muito de técnico, né? Até que deram a chance para o Diniz ficar 1 ano e meio no São Paulo. E nada aconteceu. Júlio Casares entrou, o São Paulo caiu demais de rendimento, né, com a entrada do Júlio Casares, tanto que alguns jogadores até falaram isso na época. O próprio Daniel Alves falou que não era a hora do Júlio Casares assumir, esperava acabar o Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo começou como líder no início de 2021, e com a entrada do Casares, meu amigo, o São Paulo caiu lá para 10º, eu acho, caiu demais na tabela. E aí, obviamente que o Júlio Casares demitiu o Diniz. O Casares queria contratar o Rogério Ceni, só que o Rogério Ceni naquele período aceitou a proposta do Flamengo. E aí o São Paulo se viu ali contratando o Crespo, que tinha sido campeão de Sul-Americana, mas ainda era um cara inexperiente. Teve um bom momento no São Paulo, depois teve uma queda. Foi demitido 1 hora depois. 1 hora depois, o Rogério Ceni já estava treinando no estádio do Morumbi. 1 hora depois. E 2 horas depois, aquela frase que tinha do Crespo no vestiário já foi arrancada, né? Então, assim, segundo informações que eu tive, a contratação do Rogério Ceni já estava 1 semana atrás, né? Então, assim, da demissão à contratação 1 semana atrás. E vale lembrar que já tinham falado que, pode ficar tranquilo, a gente vai dar todo o suporte pro Crespo, e o cara foi demitido. Então o que tá rolando agora? Uma baita pressão da torcida, e quando eu falo torcida, é a torcida. A torcida do São Paulo não se resume à organizada, tá? A organizada tem 20 mil pessoas, a torcida do São Paulo tem 20 milhões de pessoas. Então a torcida é a torcida, né? É essa torcida que conduz o time de alguma forma. Entendeu? Porque lota o Morumbi. Quando bota 50 mil pessoas, sim, é essa torcida que vai lá e põe 50 mil torcedores no Morumbi. Né? É a torcida que tá na rede social, sim. Não faz mal, não é torcedor só de rede social.
Porque esse cara de rede social, ele opina também. Esse cara, ele compra a camisa oficial, ele ajuda o clube como sócio torcedor, independente se ele vai no estádio ou não. Não é porque o cara tá opinando lá no Instagram, no Facebook, que ele não vai no estádio. Então não tenta você minimizar o torcedor de internet como se fosse um mimizento, como se fosse um Nutella, só porque tá na internet. Ele não precisa fazer protesto no CT para ser torcedor, não. Você entendeu? Então esse torcedor, sim, ele quer ver um São Paulo melhor, né? Ele quer talvez um outro treinador. É a opinião dele, porra. É a opinião dele. E a gente sempre vai respeitar. E numa enquete que eu fiz, 79% não quer o Rogério Ceni. E eu vou fazer o quê? E o Casares deu a segurança para o Rogério Ceni, então vai manter o Rogério Ceni. E nós, como torcedores, seja você uniformizado, de sofá, de internet, o que for, porque tudo é a mesma coisa, tudo é torcedor, você tem o direito sim de cobrar. Você tem o direito sim de criticar. Isso não te faz mais ou menos torcedor se você tem que ficar passando o pano ou se você ficar criticando. Torcedor é torcedor. Então vamos ver como é que vai ficar aí o Rogério Ceni. Por enquanto, pressão gigantesca, mas o Júlio Casares então vai manter ele no cargo. Eu só vou falar uma provável escalação agora para o jogo de domingo. Por quê? Porque o Natan já está no São Paulo como lateral direito, mas o Rogério Ceni deve manter ainda o Orejuela, tá? O que cai de cavalo aí, vários jornalistas que falaram que o Orejuela não joga mais pelo São Paulo, né? Então falou isso daí. Desde que falaram isso, ele já tá no terceiro jogo seguido, né? Então assim, cara, não existe... É o Rogério Ceni, bicho. Rogério Ceni que manda na bagaça lá, e se ficar de fora ele vai falar um dia, você pode ter certeza. Provável escalação: no gol, Rafael, Orejuela, Alan Franco, Beraldo e Wellington, Mendes, né, de volante, Nestor e Luciano. Então deve voltar o Nestor e deve sair o Pablo. David, Wellington, Rato e Caleri é a escalação padrão do Rogério Ceni, tá? Esse é o provável time titular mesmo, tirando, claro, a Orejuela, que não é titular nem nada, mas esse é o padrão Rogério Ceni de ser, tá? Lembrando que o São Paulo está tentando junto à CBF, vai ter uma votação na terça-feira que vem para tentar aumentar o número de estrangeiros para o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, para 7 ou para 8. E dos 20 times, se 11 votarem a favor da mudança, do aumento do limite, vai valer a nova regra. Então, abrindo mais vagas aí para estrangeiros dentro de uma equipe, tá? A CBF falou: clubes, se viram, vocês é quem fazem as regras aí de acordo com votações. 11 times votando a favor dos 20, já está elegível, já está assinado, vamos colocar assim, confirmada, e bom pro São Paulo, né? Porque eu acho que dá para fazer um time legal com Mendes, com Gabriel Neves de segundo volante, em Galopo, por exemplo, de meio. Porra, do cacete, né? Ia ser sensacional. E vamos com tudo. É isso, rapaziada. Foi mais falando aí da situação do Rogério Ceni aí nessa sexta-feira, que pegou fogo ainda, continua pegando fogo. Mas é isso, vamos torcer para que as coisas melhorem, para que o São Paulo conquiste uma vitória no domingo, que não faça feio, né? Porque o Santos também tá uma draga, por mais que tenha vencido no último jogo. E, cara, não vai ser normal ficar perdendo pro Santos no Morumbi, né? Pelo amor de Deus. O Santos não tem o pior time do mundo, mas, porra, tá jogando em casa, já mais de 35 mil ingressos vendidos, no Morumbi que vai ter entre 40 e 45. O mínimo que tem que fazer é nem que seja ganhar de 1-0, mas tem que ganhar, porque vai ser humilhante se em mais um clássico o São Paulo também não vencer. Tá bom? Cara, deixa seu likezão aí, por favor. Eu queria saber sua opinião com tudo isso aí que a gente tá falando, né? É chato, eu acho que cada um tem a sua opinião e eu tenho que respeitar todo mundo, né? Não existe uma verdade soberana. A gente quer um São Paulo melhor, por isso que a gente critica, mas eu queria saber a sua opinião aí com todos esses casos aí de Rogério Ceni. Deixa teu comentário aí abaixo, tá bom? É isso, rapaziada, bom final de semana. E essa camisa aqui, ó, ganhei lá do pessoal da São Paulo Mania, do Shopping Guarulhos. Sensacional, e agradecer aí essa parceria que a gente tá iniciando. E em breve a gente vai ter novidade aí pra vocês, tá bom? Morrinho, tamo junto, rapaziada, um abraço e até mais.